Oi, gente, Luciana aqui de novo para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Muito prazer para os novos inscritos. Sou o Luciano, um aspirante professor de história, historiador, e esse quadro chama Brasileiros Notáveis. E o brasileiro notável de hoje é Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Então, se vocês querem saber o que ele fez de importante para o país, vem com a gente. Editor, solta a vinheta aí, por favor. Bom, gente, Irineu Evangelista de Souza veio do Rio Grande do Sul. Vou colocar um mapa aqui para vocês dar uma olhada, né? O mapa do Brasil. Mudou com a mãe e com a irmã para o Rio de Janeiro. Nascido em 1803, ele foi autodidata. Ele aprendeu a ler e escrever, trabalhou como caixeiro, guarda-livros. Para quem não conhece, guarda-livros é como se fosse o contador hoje, né? Que mexe com contabilidade. Vou colocar uma foto do Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, aqui para vocês terem uma ideia do que de quem ele é. Bom, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, ele foi importante porque ele foi o primeiro industrial do Brasil. Ele construiu ferrovias, a ferrovia Mauá, vou colocar a foto aqui para vocês. Ele construiu estaleiros, o estaleiro Mauá. Eu vou colocar a foto dele aqui para vocês. O estaleiro é onde você constrói barcos, entendeu, gente? E ele começou o processo de industrialização no Brasil. E ele foi um dos pioneiros a trazer a iluminação, né? A iluminação, os postes de luz, mas só que na época era iluminação a gás. Então ele foi o pioneiro a trazer a iluminação a gás para o Rio de Janeiro, construindo uma rede de iluminação que iluminou as ruas do Rio de Janeiro durante o século XIX e parte do século XX. Vou colocar fotos do Rio de Janeiro aqui para vocês na época da iluminação a gás. E ele também construiu a estação Pedro II, que hoje é a central do Brasil. Vou colocar aqui para vocês a foto. Mas por que um cara tão importante incomodou tanta gente? Bom, gente, o que acontece é que o Barão de Mauá, o Irineu, ele partiu, ele conseguiu um dinheirinho e viajou pela Europa. Passou pela Inglaterra, em 1870 a 1880. Em 1870 e 1880 estava acontecendo o que em Londres? Era em plena era vitoriana. E estava acontecendo a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um grande acontecimento onde a Inglaterra, mais especificamente Londres, vou colocar foto dela aqui no século XIX para vocês verem, Estava cheio de indústrias. Eles eram o primeiro país na Europa a se industrializar. E o
Visconde não, gente. Barão de Mauá foi o primeiro brasileiro a ver isso. Então, ele vendo isso, ele quis trazer essa industrialização para o Brasil, que era um país, em sua maioria, agrário, né? O que quer dizer isso? Eles dependiam muito da exportação de café, eles dependiam muito da exportação de grãos, né? Eles dependiam muito do campo, eles não tinham praticamente nenhuma indústria. E foi o Barão de Mauá que trouxe isso para vocês. Vou colocar foto aqui do Barão de Mauá para vocês, né? É claro que na época ele não tinha o título de barão ainda. Quando ele trouxe a industrialização, construiu estaleiros, construiu a estação Pedro II, que hoje é a estação central do Brasil, né? Quando ele construiu as ferrovias Mauá, vou colocar foto dela aqui para vocês. Ele inicialmente caiu nas graças do imperador Dom Pedro II. Vou colocar foto dele aqui para vocês, que o concedeu a ele o título de barão, né? Barão de Mauá. Mauá, inclusive, é uma região de São Paulo, né? Onde ele vivia e onde ele se desenvolveu. Ele era autodidata e assim ele começou, né, a construir as suas indústrias, as suas empresas, né, as empresas Mauá. Então, aconteceu o seguinte: essa industrialização começou a incomodar os poderosos, os grandes donos de terra. Por quê? O que acontece? Os grandes donos de terra dependiam do favor do governo, né, do governo imperial. Dependiam de liberação de crédito, dependiam de bancos, né, em que o Dom Pedro liberasse crédito para eles. E o Mauá, ele tinha uma visão muito equivalente à visão do Dom Pedro II, né, que era uma visão de Brasil moderno, uma visão de Brasil industrializado. Só que isso começou a incomodar os grandes barões do café, porque essa industrialização precoce poderia atrapalhar os negócios, como na verdade ele só tendia a ajudar, né? Porque o trem, ele era o responsável por levar e trazer mercadorias, tanto que a vila de Piratininga, atual São Paulo, cresceu transportando mercadorias do Porto de Santos. Vou colocar a foto dela aqui para vocês. E aí isso começou a incomodar, né? E até certo ponto isso começou a ter um certo medo por parte do imperador Dom Pedro II, retornando aqui a foto dele aqui para vocês, porque ele não tinha medo pessoal dele, do Irineu, do Barão de Mauá. Ele tinha medo político. Por quê? Primeiro, ele era um abolicionista, então ele não tinha escravos. Ele pegava lotes de escravos, aforreava e contratava esses negros livres para trabalhar nas indústrias Mauá, né? Em um tempo em que a maior parte da mão de obra era escravizada. Então, ele foi um dos primeiros a trabalhar com mão de obra assalariada no Brasil. Então, isso
acabou incomodando e sendo mal visto pela sociedade da época. Então eles começaram a sabotar o Barão de Mauá. O quê? Negando créditos, negando empréstimos bancários para manter todos os empreendimentos, né? Apesar de que o Dom Pedro ele defendia uma industrialização gradual, devagar, né? E substituição da mão de obra escrava por mão de obra assalariada, ele defendia um processo gradual, enquanto que o Barão de Mauá defendia um processo mais rápido, igual aconteceu em Londres na Revolução Industrial. Vou colocar mais uma vez a foto de Londres na época da Revolução Industrial aqui para vocês. Então, foi por isso que o Barão de Mauá ele foi ao mesmo tempo um visionário, mas ao mesmo tempo ele foi esquecido, porque ele começou o processo de industrialização no Brasil, só que devido a sabotagens, ele começou as empresas dele, todo o pessoal, os estaleiros, as ferrovias que ele havia construído, havia, havia acumulado várias dívidas e ele foi obrigado a fechar, apesar dele sempre tentar se reinventar. Então, é muito comum que ele seja lembrado como o primeiro industrial do Brasil, mas ao mesmo tempo ele ser lembrado pelas elites como um cara que tentou desvirtuar a civilização nascente do Brasil. Mas, na minha opinião, ele foi um visionário muito corajoso, né? Onde ele veio de uma terra extremamente agrária e começou a, a industrializar o Brasil, né? E isso foi um grande passo para a industrialização. Só que essa sabotagem teve consequências futuramente no Brasil. Tanto que até hoje a gente tem surtos de industrialização. A gente não tem uma industrialização completa, né? E isso se refere muito à nossa produção, né, no nosso PIB, né, o Produto Interno Bruto, muito por consequência desses surtos de industrialização do Brasil, né? Nós sabemos que nesse sábado vai ter a assinatura do tratado que vai ligar a União Europeia e o Mercosul através do tratado, mas se, se os empreendimentos do Barão de Mauá tivessem dado certo, nós seríamos uma nação muito mais industrializada, muito mais avançada tecnologicamente, né? E a nossa industrialização estaria muitos anos na frente e não teria esse atraso. Bom, gente, esse foi a nossa videoaula de hoje. Esse foi o nosso primeiro vídeo de 2026. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam. E um último aviso. Se vocês quiserem, eu posso colocar vídeos extras, né? E quem quiser ajudar o canal, vou deixar uma chave Pix. Oi, pessoal. Esse é um outro momento de gravação. Eu tô aqui para pedir para vocês, se vocês tiverem interesse de ajudar o canal financeiramente, eu vou deixar a chave Pix na descrição do canal. O valor é a partir de R$ 5. Quem quiser dar mais, pode dar mais de 5, mas o valor é a partir de R$ 5. Quem quiser ajudar na manutenção do canal, comprar coisas para melhorar o vídeo,
Eu tô aberto, né? A chave Pix está aberta. É o meu número de telefone 9996790806. Tá? Essa é a chave Pix. Tá? Um beijo e tchau.